Bom, gente, segunda parte da nossa palestra aqui, essa curta palestra, a gente vai falar um pouquinho de ambiente, tá? E ver toda essa influência que a gente tem ao longo do ano, tá? Nessa questão do ambiente, existem duas variáveis que vão influenciar o comportamento de insetos nas áreas de cultivo. A primeira questão de ambiente é a variável temperatura, ou seja, a variação de temperatura e a variação de umidade, tá? Desculpe minha minha letra horrível. Deixa eu botar um Tzinho aqui mais bonito, tá bom? Essas duas variáveis aqui vão ser aquelas que mais vão influenciar. Por quê? No primeiro aspecto, a temperatura. A temperatura começa a influenciar muito mais o comportamento dos insetos quando a gente passa a ter latitudes maiores. Por exemplo, agora que eu estou gravando para vocês, e acredito que já estejam uns 13 graus, mais ou menos aqui. Está começando a bater um frio, está ficando um pouquinho frio. E nessa temperatura, a maioria dos insetos já começa a diminuir muito a sua atividade metabólica. Tá? Que igual, a temperatura do corpo deles e a atividade metabólica depende muito da interação do ambiente. Então, nessa questão de latitudes maiores, a gente começa a ter a variação da temperatura ao longo do ano. Se a gente pegar aqui e fazer um gráfico muito simples, tá? Se a gente pegar e fazer esse gráfico, basicamente a variação do comportamento da temperatura é assim. Desculpe, ficou meio desproporcional, mas é assim. Ou seja, esse daqui é o comportamento que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Paraná já começa a diminuir um pouco. São Paulo, Minas, para cima, a tendência é esse comportamento ele ficar um pouquinho menor. Mas igual a gente ainda tem uma influência de temperatura. Só que se a gente pegar no gradiente médio aqui, a nossa temperatura ela vai de 25, algumas situações até mais, 5 aqui a 10, mais ou menos, em temperaturas médias diárias, né? O que acontece agora, gente? Principalmente na nossa situação aqui, a variável temperatura ela passa a influenciar mais o comportamento dos insetos. Ou seja, temperaturas menores, a tendência dos insetos é se abrigar. Então, nessa escala de temperatura menor, onde é que vai estar a questão de Spodoptera frugiperda? Principalmente aqui, ó, temperaturas mais baixas. Ela vai estar no solo. Tá? Por que ela está no solo? Porque ela começou a perceber que o ambiente já não estava mais propício para ela. Então a lógica dela é tentar buscar se abrigar. E qual o local que ela se abriga? Onde que eu tenho uma temperatura estável, protegido de determinados organismos, é o solo. Quanto maior a profundidade do solo, menor é a variação de temperatura que se tem. Então ela vai ficar numa distância ali de 5 a 10 centímetros do solo e vai permanecer ali por esse período chamado de inverno. Ou seja, ela permanece aqui e aqui, ó, lá por agosto, quando começa a aumentar a temperatura, a tendência dela é voltar. Então, a temperatura aqui influenciou a questão da dinâmica populacional da Spodoptera. Ou seja, se a gente tinha uma área infestada de Spodoptera e começa a cavocar, fazer amostras de solo, vocês começam a perceber que ela está ali presente. Ou ela está na forma de pupa, geralmente é dessa forma, ou em algumas situações a gente pode encontrar ainda pré-pupas. Mas o que vai acontecer? Com o retorno desse aumento da temperatura do solo, a tendência é que essa Spodoptera volte a colonizar o ambiente produtivo e voltando a colonizar esse ambiente produtivo, ela passa a gerar impactos econômicos. Então aqui, ó, a variável que influenciou foi temperatura. Temperatura da atmosfera e temperatura do solo, tá bom? Qual outra variável vai influenciar se eu tenho temperatura estável? A outra variável que vai influenciar se chama umidade. E essa umidade não só é relativa da atmosfera, mas também a umidade do solo. Então essas duas variáveis vão influenciar também, porque a presença de umidade é um indicativo para que esse inseto possa sair do seu pulpário e colonizar a planta. Por quê? Se eu tenho umidade no solo, eu estou numa condição de temperatura elevada, eu não tinha umidade no solo. A Spodoptera estava lá em quiescência, ou diapausa, ou hibernação por causa da umidade relativa. Umidade do solo.
A partir do momento que vem água para o solo, aumenta a umidade. As plantas que estão naquele solo, que estão utilizando aquele solo como substrato para o desenvolvimento, elas passam a absorver água. A vá que vai absorver água. Passa a absorver água, começa a ter turgescência de célula guarda, a planta começa a evapotranspirar, a planta começa a fazer fotossíntese, e aí vem aquele estalo lagarto. Opa, a planta está produzindo, tem o tecido novo, vou para a planta e vou comer, está na hora. E aí essa é a lógica, tendência, havendo umidade, ela sai do pulpário e ela vai e coloniza essa planta que está em pleno desenvolvimento. Ou seja, o indicativo para regiões, principalmente de latitudes menores aqui no Brasil, que tem essa variação climática muito forte em épocas de chuva, épocas de seca, o condicionante para a Spodoptera se desenvolver, ou insetos de desenvolvimento de ovo, larva, pupa e adulto, vai ser essa condição de umidade, tá? Ou seja, aqui para nós, como a gente não tem períodos longos do ano, claro que há exceções. Agora esse ano, a safra de 2019, 2020 para nós foi uma porcaria de chuva, praticamente não choveu aqui no Rio Grande do Sul. Mas para em condições ideais aqui onde que a gente tem gradativamente quantidades de umidade boa, a variável que mais vai influenciar vai ser o que? Vai ser temperatura. Temperatura do solo e temperatura da atmosfera. Então nesse ciclo aqui, junho, julho, praticamente eu não tenho incidência de Spodoptera. Eu começo a ter incidência de Spodoptera a partir de agosto, tá? E aqui eu estou falando de Spodoptera. Tá, e percevejo? Qual que é a lógica de percevejo? Percevejo aqui para nós. Começou a baixar a temperatura, ele vai para onde? Ele vai para a planta hospedeira. Que planta hospedeira? Capim coló de burro, capim coqueirinho, clóris, antropógon. Onde é que estão essas plantas? Em torno da área de cultivo, ou quando são plantas infestantes que estão na área de cultivo, dentro da área de cultivo. Não havendo plantas, eles vão debaixo da palhada, eles ficam ali. Então aqui a umidade não é um condicionante para a questão da população de percevejo. Aqui um condicionante para a presença de percevejo vai ser o quê? Vai ser basicamente a temperatura. E nesse processo de temperatura aqui, é importante destacar que a variação de temperatura vai influenciar esse comportamento. Ou seja, junho, julho eles estão em plantas hospedeiras, agosto ele começa a migrar para a área de cultivo e gradativamente ele começa da planta hospedeira migrar gradativamente para dentro da área de cultivo. E aí gera uma oportunidade muito grande, que eu vejo que a gente não explora hoje, que é trabalhar manejo fitossanitário de percevejos em zonas, contendo fluxo e avanço populacional. Isso é uma ferramenta que a gente pode trabalhar e a gente está à disposição para auxiliar vocês nesse processo aí, tá bom? A nossa ideia ainda é mapear e modelar esse comportamento de percevejo, não só ao longo do ciclo, mas também com variação espacial e temporal, tá bom? Continuando aqui, nessa lógica, tá, mas e o percevejo lá para cima? É a mesma lógica de umidade. Colheu a cultura. O que acontece com o percevejo? Ele vai olhar assim, pô, cadê as plantas? Onde é que estão as plantas para mim comer? A lógica dele é o quê? É migrar para o entorno, migrar para situações onde é que tem plantas verdes para que ele possa se alimentar. Ou seja, aqui a umidade também vai influenciar. É uma condição que faz com que o percevejo tenha plantas verdes e a partir disso ele possa se alimentar. Em épocas onde que começa a baixar a umidade, ele entra também num processo de diapausa ou quiescência e a partir disso ele passa a diminuir a sua atividade metabólica. Então esse comportamento aqui é que faz com que os insetos permaneçam no sistema ao longo do ano. Tá, mas e mosca branca e trips? Trips, gente, está na forma de pré-pupa e pupa no solo, mesmo processo aí desses insetos, e mosca branca está na forma de ninfa, às vezes debaixo ali de folhas ou até em processo de quiescência também, como adulto. Então, gente, esses insetos, as variáveis que mais vão influenciar eles nos ambientes vão ser umidade e temperatura, variáveis ambientais. E o ótimo para eles vai ser o ótimo para a planta, tá? Então esse conhecimento ele é fundamental para quando a gente vai tomar decisão. Porque isso daqui, conhecendo essa dinâmica,
eu posso começar a trabalhar estratégias de manejo de maneira conjunta, de maneira eficiente e de maneira com que eu consiga fazer com que essas pressões populacionais de inseto, e caiu agora, essas populações de insetos fiquem sempre em densidades populacionais baixas. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje? Vou pegar um exemplo básico. Vou pegar o nosso ano de novo. Vamos imaginar que agora, gente, ó, eu vou ter isso daqui, ó. Eu estou saindo de temperaturas baixas, ou umidade baixa. Ela está aumentando, se mantém alta e depois diminui. Onde é que vai ser as situações no ano que eu vou ter maior densidade populacional de percevejo? Geralmente, ou lagartas, elas começam aqui, começa aqui a aumentar. Aqui ela está aumentando gradativamente, ou seja, eu tenho primeira geração, primeira, segunda, terceira, quarta geração. O que é cada geração? Cada geração de lagarta que faz na lavoura são 1000 novos indivíduos. Cada geração de percevejo que faz na lavoura são 200 novos indivíduos. Ou seja, aqui eu tenho gradativamente aumento dessa geração e aumento dessa população. Ou seja, a minha população, agora todo mundo está falando em curva, né? Pico. A minha geração de inseto, ela está aqui, ó. Ela só está aumentando, ela não vai estabilizar. Ela só está aumentando por quê? Porque eu tenho oferta de alimento. Então essa é a lógica. Claro que aqui eu entro com medidas de supressão populacional ao longo do cultivo e baixo. Mas a lógica é o quê? Aumentar essa população gradativamente. Essa vai ser a lógica que vai acontecer. Aí o que acontece? Aqui geralmente quando está baixando as temperaturas é onde que a gente tem as maiores densidades populacionais. Tá bom? Claro que aqui ocorre ainda um processo de seleção natural, interação com outros organismos. Mas geralmente aqui está meu pico. Pico populacional. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje de manejo fitossanitário? O Manfio. Gente, qual que é o grande problema que eu vejo hoje do manejo fitossanitário? É deixar essas populações elevarem. É deixar essas populações ficarem muito elevadas. Quando as populações estão muito elevadas, é muito difícil trabalhar com medidas de supressão populacional. Tá bom? Então eu acho que ali é uma das estratégias que a gente tem que trabalhar, conhecer um pouquinho mais o ambiente, esse sistema, para a gente começar a trabalhar um pouquinho mais com inseto praga de maneira mais objetiva. Nesse aspecto de ambiente, a gente tem os ciclos e tem as sucessões de cultivo. A gente vai ter o ciclo trigo-soja, a gente vai ter o ciclo soja-milho, milho-soja, ou seja, tem as situações que tem o algodão. Cada região do Brasil tem esse sistema. Mas o que vai influenciar nesse processo todo é que todos esses sistemas, essas 5 espécies de inseto que eu falei para vocês, elas vão acontecer. Tá? Essas 5 espécies, elas vão acontecer e elas vão influenciar muito a produtividade desses cultivos. Tá bom? A gente falou do primeiro A, pouquinho, né? Tem muito mais coisas que a gente poderia falar desse primeiro A, que é a variável ambiente. Agora a gente vai falar um pouquinho de abrigo e alimento, tá bom? De maneira bem rápida, bem focada, para que a gente possa entender um pouquinho mais essas variáveis que tanto influenciam o comportamento dos insetos em ambientes produtivos.